Olá! Escolas públicas e privadas poderão ser proibidas de oferecer aos alunos bebidas açucaradas. O projeto de lei com esse objetivo está em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Nenhuma lei federal regulamenta as comidas oferecidas nas lanchonetes das escolas. Existem apenas leis estaduais, municipais e distritais, além de uma portaria do Ministério da Educação com regras gerais para a alimentação saudável no ambiente escolar. Esse colégio de Brasília, por exemplo, obedece uma lei distrital e na cantina daqui não tem frituras, biscoitos, guloseimas e nem refrigerantes. Além de estarmos adequadas à nossa lei distrital que proíbe a venda de alimentos que vão de encontro a uma formação nutricional adequada para as nossas crianças, a gente procura também enriquecer o nosso cardápio com alimentação que muitas vezes, talvez algumas delas não tenham acesso no seu dia a dia e proporcionar com que essas crianças desenvolvam um paladar adequado para uma alimentação saudável. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, já se observa como fenômeno mundial o aumento de casos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Esse tipo de diabetes geralmente é desencadeado na fase adulta e as causas do aparecimento da doença cada vez mais precoces são o sedentarismo das crianças e a alimentação inadequada. Preocupado com doenças que crianças e adolescentes podem desenvolver ao longo da vida por causa da má alimentação, o senador Lindbergh Farias apresentou uma proposta para proibir as escolas públicas e privadas de oferecerem bebidas açucaradas. E aí não fica de fora apenas o refrigerante, os sucos em lata e de caixinha, os chás prontos e até bebidas com leite. Se todos eles tiverem açúcar, não vão poder mais fazer parte do cardápio das lanchonetes escolares. Aqui no Brasil, em relação a refrigerantes, infelizmente, você sabe que no Brasil a gente dá subsídio, né? Cada lata de refrigerante, 15 centavos é dinheiro público. Não é nem isenção, a gente dá subsídio. É uma coisa maluca, não dá para aceitar. Enquanto no mundo inteiro que cresce, é uma política de aumentar tributos para refrigerantes, bebidas açucaradas. E nós estamos falando de quê? De crianças. A obesidade, ela é um caso de saúde pública e a gente precisa, sim, preservar as nossas crianças de futuros problemas de saúde provocados por causa disso, né? Há inúmeros estudos que falam disso, há inúmeros especialistas que trazem o quão nocivo é para a nossa saúde o açúcar em excesso. E eu só vou conseguir apresentar para as crianças outras possibilidades se eu tenho uma opção nutricional interessante e se ao mesmo tempo eu consigo barrar a entrada de determinados produtos que vão de encontro à sua formação. A crise na Turquia tem afetado também a economia brasileira. Para falar do atual cenário econômico, recebemos aqui no estúdio a nossa comentarista de economia, Antônia Márcia Vale. Antônia, quais são os destaques da semana? Eni, os destaques são quase todos de crise. Aliás, a economia brasileira anda tão instável que a área deveria mudar o nome para a editoria de crise econômica. Nesta segunda-feira, a IFE, Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de agosto. Ele traz cenários da economia do país, calculados com base nos números fechados em julho. Os economistas da IFE revisaram para baixo a projeção do crescimento do Produto Interno Bruto. A expectativa é fecharmos o ano com um aumento muito pequeno, apenas 1,6% em comparação a 2017. Pelas previsões da IFE, a dívida bruta do Brasil poderá ultrapassar os 84% do PIB em 2023. O economista-chefe da IFE, Felipe Salto, lembra que, apesar de grande, esse número é menor do que o da projeção anterior. Ele ressalta ainda que o futuro governo ganhou um prazo de 2 anos com as contas dentro da previsão do teto de gastos. Assim, vai ter tempo para negociar com o Congresso as mudanças que
que entender necessárias na economia do país, Emir. E tem outras notícias sobre a economia vindo aí, Antônia? São boas ou ruins? Elas não são muito boas, não. Tem sim, na quarta-feira, o IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio do segundo trimestre deste ano, que traz também os números fechados de emprego e desemprego no período de maio a julho. Mensalmente, o IBGE divulga números, mas ele só fecha a cada fim de trimestre. O Instituto mostra nessa estatística, ela é mais precisa, porque ela avalia uma amostragem maior de trabalhadores e pega detalhes de estados e municípios. A expectativa de alguns economistas com quem conversei é que a PNAD, como chama essa pesquisa, mostre um aumento no número de desempregados, ou seja, desemprego aumentando. Isso quando comparado ao trimestre anterior. É preciso lembrar que esse é o período da paralisação dos caminhoneiros e as consequências indiretas dessa greve se mostram agora. Outro aspecto a se prestar muita atenção é a desvalorização do real frente às moedas estrangeiras, em especial o dólar. Neste momento, a queda do real é um reflexo da crise da Turquia. Os dois países têm situação econômica semelhante. Estavam em fase de expansão econômica antes da crise iniciar em 2015, mas são dependentes do capital externo, pois, como nós, os turcos também não têm poupança interna. O efeito imediato dessa desvalorização do real é sentido por quem viajou para o exterior e tem de pagar compras feitas em dólar, e para os empresários que utilizam insumos importados, pois na hora de pagar terão de desembolsar mais reais do que o previsto. Antônia, muito obrigada pelas informações e até a semana que vem. Obrigada, até a semana que vem. Qual o perfil do eleitor que vai votar nas eleições de outubro? Os dados do eleitorado brasileiro, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostram que o número de eleitores aumentou 3,14% em relação às últimas eleições. Serão cerca de 4,5 milhões a mais de pessoas do que em 2014. Com 83 anos, José Medeiros, o seu Zezinho, nem precisava, mas já decidiu. Vou votar, eu quero votar, quero fazer parte mesmo. Mesmo que o meu candidato perca, não sei nem quem é, mas mesmo que perca, eu vou votar. Ele justifica fazendo uma comparação. Vai para uma reunião de condomínio. Se você não for, você não pode reclamar de nada, ele vota qualquer coisa. Você não está lá para discutir, para participar mais os outros. Aí você tem que aceitar o que alguém votou por você. Mas a eleição também. Seu Zezinho faz parte dos mais de 147 milhões e 300 mil eleitores que em outubro vão escolher o novo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Eles estão espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros e por cidades de 110 países no exterior. E quem são essas pessoas? Qual é o perfil do eleitorado brasileiro nessas eleições? Num país onde as mulheres são maioria, não poderia ser diferente. Elas representam 52,5% dos eleitores. São cerca de 7 milhões de mulheres, a mais do que homens. Eu acho que é muita responsabilidade, sim. Ainda mais no país que nós estamos hoje. Nós não votamos, como é que nós podemos melhorar? Os eleitores que têm entre 45 e 59 anos também são maioria, 24,3%. E os 4 estados da região sudeste têm juntos quase a metade dos eleitores brasileiros, 43,4%, seguidos do Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O número de eleitores como o seu Zezinho, que tem mais de 70 anos e não são obrigados a votar, aumentou cerca de 11% em relação a 2014. Em compensação, diminuiu o número de eleitores na faixa entre 16 e menos de 18 anos, que também não são obrigados a votar. Tirei o título, decidi votar, que eu quero alguma coisa diferente para o Brasil. Uma das novidades dessa eleição é que, pela primeira vez, transexuais e travestis poderão usar o nome social para votar. Ou seja, o nome pelo qual eles são reconhecidos socialmente. Essa possibilidade foi aprovada pelo TSE em março deste ano.
6.280 pessoas se registraram ou atualizaram os dados para ter acesso a esse direito. Uma conquista para quem passa a vida sofrendo preconceito por usar um nome que não corresponde à aparência. Tatiane Araújo teve que entrar na justiça em 2014 para conseguir a mudança do nome no registro. Agora já é direito alterar diretamente no cartório, na minha época não era. Diversas pessoas deixaram de votar para não ser constrangidas na fila da votação. Termina nesta quarta-feira o prazo para que os partidos registrem as candidaturas às eleições de outubro. Em alguns casos, a análise dos processos pode se estender para depois do período eleitoral. Esse é o tema do programa Eleições 2018 desta semana. Nas eleições deste ano, a Justiça Eleitoral vai ter um prazo menor para verificar a regularidade das candidaturas. Os registros se encerram no dia 15. O Tribunal Superior Eleitoral espera que até 17 de setembro todos os processos sejam analisados. A maioria dos casos de impugnação de candidaturas deve se referir à aplicação da lei da ficha limpa. Quem foi condenado em segunda instância em ações penais ou por improbidade administrativa não pode ser candidato. Mas como cabem recursos a outras instâncias, corre-se o risco de que, mesmo depois das eleições, existam processos pendentes, o que traz insegurança jurídica. A impugnação acontece no máximo em 5 dias depois do lançamento do edital com os candidatos. E aí começa-se o processo. Esse processo pode demorar e acontecer o julgamento só já no segundo turno ou só depois do segundo turno. Que infelizmente é possível alguém ter sido candidato, a lei permite que a pessoa faça a sua candidatura, faça propaganda, seja eleita e aí no registro está pendente. Isso acontece. Nós já tivemos casos de só 2 anos depois a pessoa no mandato, como deputado, como governador, como prefeito, só 2 anos depois a Justiça Eleitoral constatar, olha, você não podia ser candidato mesmo. Você já está aqui há 2 anos, mas você não podia ser candidato. Isso infelizmente acontece e gera um problema até administrativo, né? O especial Cidadania desta semana vai mostrar como anda um item muito importante do saneamento básico, a coleta seletiva de lixo no país. Quem tem os detalhes é a jornalista Fernanda Vidigal. Cada brasileiro produz quase 1 quilo de lixo por dia. Somando tudo, dá mais de 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Uma forma de evitar que todo esse lixo vá parar em lixões, aterros ou até mesmo seja despejado direto na natureza é a coleta seletiva. No especial Cidadania desta semana, o repórter Guilherme de Oliveira explica os desafios do país para melhorar o tratamento do lixo. Se ele for separado, passa a ter valor e ajuda não só os cerca de 1 milhão de catadores, mas também a economia e o meio ambiente. A reportagem mostra também que uma das dificuldades, por exemplo, é o custo do serviço, que é mais elevado. Outra é que a coleta seletiva ainda não está presente em todas as cidades, apesar de já prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A mesma lei também previu o fim dos lixões até julho deste ano, o que não foi 100% cumprido. Por isso, o Congresso analisa agora um projeto para revisar o prazo de acordo com o tamanho das cidades. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. E a versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. A reforma do ensino médio, proposta por meio de medida provisória em 2016 e sancionada em fevereiro de 2017, tem gerado uma série de críticas e discordâncias. Divergências que resultaram na saída de César Calegari da presidência da Comissão da Base Nacional Comum Curricular no Conselho Nacional de Educação. O Conselho é o órgão responsável pela etapa de discussões públicas e consolidações de sugestões de alterações no texto da base. César Calegari, que defende a revogação da reforma do ensino médio, conversou com a jornalista Tânia Horman em entrevista para o Senado Notícias. Professor, eu queria agradecer sua presença aqui conosco e queria começar a nossa entrevista perguntando o seguinte: na reforma do ensino médio, nada parece consensual, né? A gente viu durante a votação da lei ocupação de escola, resistência e agora, para a implementação dessa reforma, o senhor, que estava na presidência do Conselho Nacional de Educação, sai da presidência do Conselho e sugere e defende a revogação dessa lei. Dá
para o senhor explicar para a gente um pouquinho, porque isso também não é uma coisa usual, a gente não costuma ver isso por aí todo dia, né? O que é que está acontecendo? Dá para o senhor explicar para a gente um quadro do que acontece? Bom, em relação à lei do ensino médio, a reforma do ensino médio, acho que há um consenso, né? O consenso é de que precisa haver uma reforma. Aliás, precisa haver uma reforma em toda a educação brasileira. Os problemas do ensino médio não são só do ensino médio, eles vêm sendo acumulados desde o início do percurso educacional das crianças até elas chegarem jovens, né? O problema foi o seguinte, quer dizer, o Congresso Nacional há tempos discute, né, sem ter tomado uma decisão importante, até porque o assunto é complexo. Mas o atual governo vem e apresenta uma medida provisória, que já é uma situação complicada, né, uma medida provisória num assunto que você tem que envolver debates muito amplos no país, é convertido em lei, né, no ano passado, homologado, enfim, acaba sendo referenciado pelo presidente da República, e essa lei já existe. Muito bem. Essa lei traz vários defeitos, vários problemas relacionados, inclusive, à Base Nacional Comum Curricular, né? A própria lei fala da Base Nacional Comum Curricular e o Conselho Nacional da Educação recebeu este ano, agora em abril, a proposta do Ministério da Educação desta Base Nacional Comum Curricular, que está dentro da reforma do ensino médio. Eu vinha presidindo essa comissão da Base, tanto é que no ano passado nós realizamos e votamos e aprovamos a Base Comum Curricular relacionado à educação infantil e ao ensino fundamental. Mas na condição de presidente de um colegiado, né, isso exige um esforço de imparcialidade que eu não poderia mais oferecer. Eu prefiro muito mais apresentar e sustentar as minhas posições. A minha posição é pela revogação da lei do ensino médio. Evidentemente que a revogação da lei do ensino médio é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, mas a finalidade de defender essa proposta, de revogar a lei e rejeitar a proposta oferecida pelo MEC de Base Nacional Comum Curricular, é uma proposta que tem a finalidade de aumentar o debate, né? Nós não faremos mudanças que precisamos fazer na educação brasileira sem a participação de dois atores que são absolutamente fundamentais: os professores e os estudantes, né? Porque estudantes têm muito a dizer. Você lembrava da questão das ocupações. As ocupações que aconteceram em vários lugares do Brasil, ocupações de escola, elas foram feitas por estudantes que tinham um grito principal: quero ser ouvido, né? Eles têm o que dizer, né? Uma juventude que está cada vez mais informada, pretende e merece, tem o direito a um protagonismo e, portanto, a minha decisão de renúncia à presidência da comissão é porque, nesse instante, nós não podemos ficar acomodados, né, ou protegidos em relação às posições que devemos defender. Todos devemos. E, num ambiente democrático, a proposta é que esse debate se avolume e que o próprio Congresso Nacional possa, em boa hora, eu acho que a partir do ano que vem, reexaminar a própria lei, revogando e produzindo outra, mas com debate nacional. A participação dos alunos, voltando para a questão da ocupação das escolas, da manifestação dos alunos. Há tempo a gente não via o movimento estudantil se expressando. Como é que o senhor decodifica esse fato? Nós estamos vendo uma geração mais engajada politicamente, nós estamos vendo uma geração que na construção de políticas públicas vai ter um comportamento diferente do que a gente se acostumou nos últimos anos? Essa geração nova, ela tem um potencial. Infelizmente, uma parte grande da juventude, inclusive por consequência de uma educação precária que nós estamos oferecendo, não tem tido o grau de engajamento, de participação e de protagonismo que nós precisamos dela, né? O país precisa dela. Mas, no entretanto, você tem, né, mesmo em escolas, em muitos lugares do Brasil, até escolas afastadas ou escolas pobres ou precárias e tudo mais, lideranças, quer dizer, pessoas que estão afastadas de movimentos políticos ou partidários, mas que expressam essa inquietação, que não é só da juventude brasileira, mas da juventude do mundo inteiro, de ter voz, né, de ter voz, de ser ouvida, de buscar, de apresentar propostas e tudo mais. Então, eu acho que isso deve ser um elemento importante. Nenhuma reforma educacional, sobretudo no que diz respeito ao ensino médio, pode ser feita sem esse diálogo com a juventude, ou com as juventudes, como se corretamente deve dizer. Eu vi a divulgação de uma pesquisa do Royal Bank do Canadá, falando sobre o mercado de trabalho dos próximos 3 anos.
falando da necessidade de uma série de habilidades que hoje não se constrói mais uma carreira. Você constrói habilidades porque você vai atuar de várias maneiras. É um conceito diferente do que a gente está acostumado, é um conceito sofisticado para nós aqui que discutimos as questões que discutimos na educação. A gente tem uma horda de analfabetos funcionais entre 15 e 64 anos de idade. Então, a gente está aqui discutindo sobre alfabetizar e estamos vendo outros países com questões tão mais elaboradas. Até que ponto a reforma do ensino, ela tem sensibilidade para esse tipo de questão? Até que ponto isso está pelo menos como uma ambição ou um horizonte, a gente ter condições de chegar a questões tão elaboradas na nossa educação? Bom, a meu ver, a proposta de reforma do ensino médio elaborada pelo atual governo, ela tende a aprofundar as desigualdades educacionais que já são enormes no país, né? Você lembrava, e tem toda a razão, né, o país não apenas tem uma quantidade enorme de analfabetos funcionais, mas se você pega aqui, onde é que se constrói o analfabetismo? A base dele é aquilo que se deixa de fazer quando a criança tem o direito de estar alfabetizada, que são nos primeiros, lá para os 7, 8 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade. É nesse período do ciclo da alfabetização que nós deveríamos ter aqui no Brasil uma obsessão de garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, nenhuma fique para trás. O que acontece? Quando chega no ensino médio, que é o tema aqui do nosso debate, apenas 7% dos jovens que concluem o ensino médio têm proficiência elementar básica em matemática. Só 26% conhecem o mínimo de língua portuguesa. Quer dizer, para onde vai o nosso país, né, com esse desfalque, né, que nós vamos produzindo, alijando boa parte da nossa população, a partir dos jovens, para uma cidadania contemporânea que exige cada vez mais conhecimento e tudo mais. Então, é um problema sério, né? Isso exige... Então, eu acho que a reforma do ensino médio, né, que está aí proposta, ela vai, inclusive, na contramão. Não passa de uma miragem aquilo que foi apresentado e que os jovens terão agora a opção, né? Terão 5 opções de carreira, de concentração. Primeiro será que as escolas brasileiras terão condição de oferecer opções para os jovens? Seria bom que pudessem oferecer, mas não tem condições de oferecer, porque na maior parte das escolas de ensino médio no Brasil não há professores suficientes, não há laboratórios suficientes, não há internet em banda larga, sobra alunos por sala de aula, sobra violência. Quer dizer, essa escola, ela exige de todos os poderes públicos no país, né, uma concentração, quer dizer, um acordo, um pacto nacional por uma reforma para valer, com recursos para valer. Quer dizer, sem valorizar professores, sem equipar as escolas, sem melhorar as condições das escolas, não haverá essas opções. E mais, né? Essa ideia de trazer os jovens com 15, 14 anos de idade a tomarem uma decisão a respeito da sua vocação, será que um menino de 15 anos de idade, num mundo com tantas informações e possibilidades, já tem que ser forçado a optar por uma área de concentração na sua vida, né, que vai muito nessa direção que você estava discutindo, quer dizer, como forçar esse tipo de coisa. Então, e mais, a reforma do ensino médio, ela indica que apenas língua portuguesa e matemática são importantes, né? Isso poderia contentar alguns, dizer, olha, se nós não conseguimos fazer tudo tão perfeito, não é melhor fazer o feijão com arroz, língua portuguesa e matemática? Ó, todos nós sabemos, não se aprende nem língua portuguesa, nem matemática, nem nada, sem o conjunto, né? Eu não posso aprender matemática sem história, sem geografia, sem filosofia, sem sociologia, sem inglês. As coisas estão todas, quer dizer, o cidadão que nós precisamos formar para o mundo, não é só para o Brasil, né, a partir do ensino médio, ele tem que ser um cidadão completo. Nós temos que afastar essa ideia que o tempo inteiro querem impingir para o país de uma educação pobre para os pobres. Quer dizer, a educação é o único caminho capaz de levar o país a um projeto de desenvolvimento com equidade, portanto, com igualdade de oportunidades e justiça social. A proposta de lei que está aí, de ensino médio, no meu modo de entender, vai aprofundar as desigualdades,
Por isso ela precisa ser revogada e uma outra reforma ser preparada, acompanhada de um plano de estruturação do ensino médio. E que seja também um plano de estruturação das outras etapas anteriores da educação. A educação infantil, o ensino fundamental anos finais, o ensino fundamental, enfim, todas as partes da educação precisam ser cuidadas ao mesmo tempo. O país tem que tomar essa decisão, né? E essa decisão, inclusive, ela está esbarrando hoje nas próprias condições que vão sendo retiradas da educação a partir da aprovação da emenda constitucional 95, né, que limita os investimentos da área federal, né? Isso vai tirar da educação do Brasil, nos próximos 20 anos, mais de 300 bilhões de reais. Então está tudo inverso, quer dizer, nós precisamos investir mais em educação, valorizar mais os professores, garantir o maior protagonismo da juventude brasileira, fazer uma reforma para valer, inclusive inspirada nas coisas que vêm dando certo no país. O Brasil dá várias demonstrações em escolas públicas também, em muitos lugares, como é o caso de Pernambuco, como é o caso de Ceará, algumas escolas no estado de São Paulo, enfim, em vários lugares do Brasil você tem exemplos de como é possível oferecer educação de qualidade no ensino médio. Quando você garante de fato uma estrutura, um protagonismo do jovem, uma educação baseada em projetos que sejam significativos. Não é verdade aquilo que o governo fica o tempo inteiro falando, olha, o problema do ensino médio é que tem 13 disciplinas. Ora, todas elas são necessárias. O problema é que elas estão todas picotadas, quer dizer, elas não estão integradas e boa parte daquilo que se oferece hoje no ensino médio é pouco significativo para o estudante. Então, precisa reformar, mas não desse jeito que está sendo proposto, porque isso vai... nós não temos mais o direito de errar, né? O Brasil não pode mais errar em educação, já erramos muito e já nos omitimos demais. Então, nesse momento, o que se faz necessário é um chamamento ao país, à nação, para brasileiros que amem o país e que possam apresentar uma proposta que, de fato, corresponde aos anseios da juventude e do próprio Brasil. Professor, a sua atitude, como eu já disse, não é uma coisa muito usual. O senhor recebeu apoios significativos, né? Depois que o senhor tomou essa decisão. Agora a gente está nesse momento de eleição, final de um governo, começo de outro. Como é que, nesse momento, essa questão atravessa essa reivindicação de revogar uma lei, de rever toda uma política pública de ensino, né? Então, essa minha decisão de renunciar à presidência lá da comissão... E denunciar pedir a revogação. Né? É uma colaboração mesmo que modesta, né, ao debate. Eu acho que isso é fundamental. Eu fico muito feliz que, a partir desses movimentos que aconteceram nos últimos meses aqui, mais recentes, os últimos 40, 50 dias, muitos candidatos a Senado, muitos candidatos a presidente da República, a deputado federal, estadual, a governadores, chama a atenção de que eles precisam colocar a educação num ponto muito mais estratégico dos seus programas de governo, né? Isso está sendo colocado, né, de um lado e de outro. Você, desde aberrações, como, por exemplo, aqueles que estão defendendo que a educação seja feita como uma educação à distância. Aliás, a lei do ensino médio coloca isso, é um dos piores atentados da educação brasileira, transformar a educação de jovens em educação à distância. Ora, a escola é um direito desse jovem de encontrar com ele próprio, né? Não é atrás de uma tela de computador ou de um aparelho de televisão isolado que os jovens brasileiros vão desenvolver conhecimentos, habilidades e, sobretudo, os fundamentos da solidariedade, do respeito à diversidade, de experimentar, de viver as suas emoções. Isso é junto. Na maior parte das cidades brasileiras e dos lugares, é só a escola que pode representar essa possibilidade de uma experimentação mais completa para o desenvolvimento dessa juventude. E, de repente, você vê uma lei do ensino médio, como essa que está aí, que diz que o ensino médio pode ser feito à distância. É na escola, com os professores, que se faz educação de qualidade, no Brasil e no mundo, e não afastado. Eu vejo propósitos por aí dizendo, olha, agora vamos baratear a educação brasileira, então transformando a educação em educação à distância. Isso é um absurdo, né? Mas está na pauta. E o que nós esperamos é que no debate democrático nós possamos tecer no Brasil um grande pacto nacional pela educação, de tal maneira que ela se transforme para valer, né? E não é apenas uma proposta do governo ou deste governo ou do governo que virá, mas uma proposta da sociedade brasileira de nos emanciparmos através de uma educação de qualidade como direito de todos e de cada um.
Professor, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Obrigado, obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.